E hoje nós vamos meditar num texto das Escrituras que aconteceu em um local que nós vamos visitar, faz parte do nosso roteiro. Se você tem a sua Bíblia aí comigo, você pode acompanhar em 1 Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 19, fala sobre Elias, xará do nosso capitão aqui, guitarrista Elias, né? O profeta Elias, ele tinha enfrentado 400 profetas de Baal. E num desafio clássico das Escrituras, que nós ficamos sempre muito impactados com o poder de Deus que se manifestou naquele momento, fogo desceu do céu e consumiu a oferta, o altar, a água, tudo que Elias havia colocado ali diante do Senhor. E os profetas de Baal foram envergonhados, porque o sacrifício deles, as orações deles não foram ouvidas. Baal não respondeu. E naquele momento, todo Israel foi chamado a novamente voltar-se ao Senhor. E eles gritavam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Vamos dizer isso juntos? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu amo declarar isso, cantamos isso, temos músicas sobre isso, né? Só o Senhor é Deus. Sempre, sempre declaro isso. E Elias, depois desse confronto, dessa vitória tão grande, ele recebe uma ameaça de Jezabel, a esposa do rei Acabe, que havia corrompido seu esposo, corrompido toda a nação, trazendo a adoração a Baal, essa idolatria, sustentando esses profetas na corte do rei, desviando realmente Israel dos caminhos do Senhor. E a ameaça de Jezabel foi tão terrível para Elias que ele entrou numa depressão. E aqui no capítulo 19 conta como que ele, ouvindo as palavras dela, ele fugiu, ele deixou o seu servo, ele começou a ficar sozinho. Essa é uma tendência das pessoas quando elas se abatem, se entristecem. Muitas vezes, ao invés de nós buscarmos ajuda, compartilharmos a nossa dor, nós nos trancamos, não é? Quem sabe você está me assistindo aí na sua casa e a Rede Super é a sua companheira, mas você não tem ninguém de carne e osso perto de você. É um perigo, porque a depressão ela vai só aumentando, a gente vai só se escondendo cada vez mais, fugindo das pessoas. E Elias estava sozinho e ele começou a entrar então num deserto. Num deserto. O deserto fala de sequidão, o deserto fala da ausência de companhia, fala da ausência de coisas básicas para a nossa sobrevivência. Passamos frio, passamos calor, passamos sede, temos fome. E ali no deserto, Elias se sentou debaixo de uma árvore, um pé de giesta, e começou a pedir a morte. É também algo que acontece com as pessoas, conosco, se nós passamos por momentos de depressão. Você já desejou a morte? Você já desejou que tudo acabasse? Talvez não foi um nível de depressão muito grande, mas talvez já pensou assim: ô Senhor, volta logo, acaba com tudo. Maranata, mas não é nem amando a vinda do Senhor, é mais um desejo de terminar com as lutas desse mundo, porque nós temos lutas nesse mundo, né? Mas Elias começou a desejar realmente morrer. Começou a dizer para Deus: já tive o bastante. Senhor, chega. Já passei por muita coisa, já te servi também, já vi grandes coisas na tua presença, já está bom. Quem sabe você também já experimentou grandes coisas na presença de Deus e hoje está abatido, hoje está deprimido e já está até pensando que o melhor seria que Jesus voltasse agora, ou que o mundo acabasse, ou que você morresse. É interessante que Deus manda um anjo nesse momento, né? Diz a palavra: de repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Quando você acha que Deus vai te deixar sossegado, você já teve o bastante, já fez o bastante. Quando você acha que você vai ficar tranquilo, dormindo, Deus manda um anjo te cutucar. E quem sabe hoje eu sou esse anjo, que está te cutucando, que está te chamando para acordar. Não fica nesse sono. Não fique aí parado. Deus quer que você se levante e coma.
Elias olhou e viu que havia um pão assado, um jarro de água. Sobrenatural, não é? Essa comida deu a Elias novas forças. Mas sabe o que foi que ele fez? Diz a palavra aqui, 1 Reis 19, no verso 6. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Ai, quantas vezes Deus nos cutuca, Deus traz uma pessoa, Deus traz uma programação na TV, um DVD, um CD, uma música que fala com a gente, mas nós estamos tão abatidos que a gente vai dormir. A gente não toma uma posição de primeira, né? O bom é que Deus não desiste. E depois que Elias dormiu mais um pouco, descansou mais um pouco, quem sabe o corpo dele realmente estava precisando. O sono também pode ser uma bênção, né? Deus manda o anjo voltar. No verso 7, o anjo volta, toca e diz: agora levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. E aqui Elias começa uma caminhada de 40 dias na força daquela refeição. Deus tem nos ensinado sobre o jejum, né, pessoal? A gente tem aprendido um pouquinho mais sobre jejuar. No Diante do Trono a gente vai de propósito em propósito, né? De glória em glória, a gente vai de jejum em jejum, consagração em consagração. Graças a Deus estamos pisando nessas águas, né? Tem muito mais para a gente aprender. Mas Elias, ele fez um jejum realmente que foi um poder sobrenatural de Deus na vida dele. Porque com uma refeição, ele andou, caminhou por 40 dias, sem comer nem beber. Esse jejum, realmente um poder sobrenatural, nós vemos Moisés, teve 2 vezes uma experiência assim, Elias e o próprio Senhor Jesus. Porque sem água, nós só podemos ficar 3 dias. Então foi uma experiência sobrenatural. E ele chegou a um monte Horebe, o monte de Deus, e ali ele entrou numa caverna e a palavra do Senhor veio a Elias. É muito interessante que Deus começa a conversar com Elias e Elias tem a oportunidade de falar, colocar para fora o que estava no coração dele. E ele fala assim, desculpe, mas a ladainha dele, né? Algumas vezes ele repete: tenho sido muito zelosos pelo Senhor. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares, mataram teus profetas. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Deus ouve o desabafo de Elias. Tão bonito isso, né? Deus ouve o desabafo de Elias. E o Senhor dá uma instrução: saia, fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E aí acontecem coisas sobrenaturais. Um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas. Mas o Senhor não estava no vento. Quando a gente visita, né, o Sinai, a gente visita o Horebe lá em Israel, visita no Egito, a gente fica imaginando como foi essa visitação sobrenatural, né? A gente vê os montes diante dos nossos olhos e fica imaginando como foi. Veio um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Às vezes a gente acha que Deus vai falar, Deus vai passar e vai responder às nossas perguntas, aos nossos conflitos daquela maneira já esperada. Mas Deus muitas vezes vem de um modo inesperado. E foi depois desse terremoto, desse fogo, está escrito aqui no verso 12. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu. Ficou à entrada da caverna e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus estava passando, falando com Elias no murmúrio de uma brisa suave. Uma brisa suave. Eu oro para que esse programa seja essa brisa suave passando aí no teu quarto, na sala onde você está, do outro lado da TV, do computador, nesse hospital onde você nos assiste, quem sabe até num presídio. A Rede Super está passando em tantas celas de presídio. Que seja esse sussurro suave do vento do Espírito passando e falando com você. O que você está fazendo deprimido? O que você está fazendo fugindo? O que você está fazendo só querendo dormir, parado?
saindo para longe do lugar onde eu te chamei, do meu propósito para a sua vida. O que você está fazendo? Ouça a voz do Senhor te perguntando. Ouça. Elias novamente se abre, responde. E então chega a cura da depressão de Elias. Chega a cura para você nessa hora, em nome de Jesus. E sabe qual foi a cura de Deus? A cura de Deus, a partir do verso 15. Depois de ouvir Elias abrir o coração mais uma vez, Deus dá a Elias novas missões. Deus dá a Elias sentido para continuar vivendo. Deus dá a Elias novamente vontade de fazer alguma coisa útil, de fazer alguma coisa que vai tocar a vida de alguém. Sabe, se você está abatido, se você está deprimido, certamente o Senhor quer abrir os seus ouvidos para ouvi-lo, te chamando outra vez, te confirmando outra vez, dizendo: olha, não acabou, os meus propósitos para você continuam de pé, eu ainda tenho coisas para você realizar em meu nome, eu ainda tenho pessoas para você tocar, para você influenciar. Não estou falando aqui de coisas grandes, podem ser coisas pequenas, mas existe um renovo quando você se move em direção a alguém. Seja um vizinho, seja alguém da sua casa. Quantos casamentos as pessoas estão tão desconectadas porque perderam aquela vontade de servir o outro, de fazer o outro feliz, de sair do seu egoísmo, de sair da sua própria comodidade para tocar o outro, para abençoar o outro. Se disponha novamente, ouça Deus te chamando. Mãe, servindo seus filhos. Esposa, esposo, servindo seu cônjuge. Filhos, servindo aos pais. Irmãos, servindo uns aos outros. Voltando a congregar, voltando para a igreja, dizendo: olha, eu quero fazer alguma coisa, o que quer que seja, mas eu quero servir, eu me disponho. Isso vai trazer uma nova vida para você. Isso vai trazer um novo ânimo, um novo fôlego, uma nova disposição. Comece a orar pelas pessoas. O Senhor começa a te chamar para ser o intercessor, para se colocar na brecha por alguém. Se não for a Rede Super, desliga essa televisão, pare de perder tempo e comece a se movimentar em Deus. Comece a orar, comece a profetizar, comece a declarar a palavra do Senhor sobre a vida das pessoas. Deus quer te dar uma nova missão, um novo propósito. Foi assim que Ele curou Elias. Você lê aqui no verso 15 que Deus disse para que ele voltasse pelo caminho de onde ele veio. Lembra lá de Apocalipse? Volta às práticas das primeiras obras. Unja Azael como rei da Síria, unja Jeú, rei de Israel, unja Eliseu para suceder a você como profeta. Minha alegria aqui é ter uma nova geração perto de mim, né, Israel? Estamos ungindo aqui uma nova geração que vem depois de mim, que vem depois de cada um de nós. Não podemos nos satisfazer em ficar sozinhos. Deus quer nos dar uma nova geração para nós influenciarmos. E assim, Elias se levantou e se dispôs. Mas Deus também corrigiu aquela ladainha de Elias, tá? O último verso, aqui o verso 18 diz: olha, Elias, eu fiz sobrar 7.000 em Israel, viu? Que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Você não está sozinho, não. Eu tenho outros servos fiéis. E Elias se levantou, se dispôs, curado, e cumpriu a sua missão, sua nova missão. Eu creio que o Senhor hoje começa a te levantar e a te falar novamente que o propósito dele para a sua vida ainda não acabou.